A aula de hoje está no fascículo número 12 do telecurso 2º grau. Fundação Roberto Marinho, em convênio com a Fundação Padre Anchieta, apresenta Educação Permanente. Telecurso 2º grau. Atualização de conhecimentos. Exames supletivos. Através do tato, eu posso perceber que esta água está fria e esta quente. O estado térmico da água e de qualquer corpo varia em intensidade. Uma coisa pode estar mais fria ou menos fria, mais morna ou menos morna, muito quente ou pouco quente e assim por diante. Só através do tato você não poderia dizer quanto varia em intensidade o estado térmico de alguma coisa. Através do tato, você não poderia dizer que uma certa quantidade de água é o dobro mais quente que outra, ou que um objeto qualquer é 3 vezes mais frio que outro. Na verdade, apenas através do tato, só podemos avaliar grosseiramente o estado térmico de algum objeto. Assim, utilizando apenas o tato, 2 pessoas podem avaliar de maneira diversa o estado térmico de um mesmo objeto. Por exemplo, uma mesma quantidade de água pode parecer quente para uma pessoa e apenas morna para outra. Você viu todo mundo com calor e o nosso amigo com frio. Sentir frio ou sentir calor pode ser alguma coisa subjetiva. Por aí você vê que para medir o estado térmico de alguma coisa, nós temos que medir de uma maneira objetiva. Colocando a mão na testa de uma pessoa, você pode apenas saber se ela está quente ou não, se ela está ou não com febre. Para medir exatamente o estado térmico de uma pessoa, o quanto de febre ela tem, você se utiliza de um termômetro, não é? No programa de hoje, você vai ficar sabendo também como são feitos e como funcionam alguns tipos de termômetros, que são os aparelhos usados para medidas objetivas do estado térmico de um corpo ou de um objeto. Agora eu vou misturar esta quantidade de água quente nesta água fria. Depois de algum tempo, o que vai acontecer é que a água vai ficar morna. Da mesma maneira, se eu colocar a colherinha no café, depois de algum tempo ela se aquece. E o café esfria um pouco para aquecê-la. E depois de um certo tempo, a colherinha e o café vão atingir o mesmo estado térmico. Objetos com estados térmicos diferentes, quando em contato, depois de certo tempo, atingem um estado térmico comum, ou seja, atingem um equilíbrio térmico, ficam à mesma temperatura. Podemos dizer que a temperatura é a propriedade que os corpos passam a ter em comum após estarem em contato térmico por um tempo suficientemente longo. Agora vamos medir a temperatura daquela água morna. E para isso eu vou utilizar esse termômetro. Assim como para medir a febre de uma pessoa, nós temos que deixar o termômetro em contato com o corpo da pessoa por um certo intervalo de tempo,
eu vou fazer isso para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com a água. A essa altura, ele já deve ter entrado em equilíbrio térmico com a água, ou seja, ele já deve estar à mesma temperatura da água. E ele está acusando aqui 42 graus Celsius. Eu gostaria de saber como é feito um termômetro e como funciona um termômetro. A gente chega lá. Inicialmente, você precisa saber que algumas características físicas dos objetos podem mudar conforme muda a sua temperatura. Veja a água, por exemplo. Conforme a temperatura em que ela esteja, pode apresentar características físicas diferentes. Assim como a água, todos os corpos alteram algumas de suas propriedades físicas conforme mudam de temperatura. Essas características que se alteram conforme muda o estado térmico são chamadas propriedades termométricas dos corpos. Quando há mudança de temperatura, o comprimento de uma barra de metal varia. Isto é uma propriedade termométrica. Outros metais emitem uma luz cuja cor varia do vermelho ao branco conforme a temperatura aumenta. Isto pode ser outra propriedade termométrica. Cada propriedade termométrica permite construir um tipo diferente de termômetro. Os termômetros, por exemplo, que medem a temperatura dos fornos das siderúrgicas, utilizam como propriedade termométrica a variação na cor da luz emitida pelos metais conforme a temperatura. Veja agora, por exemplo, essa barra ligada a um ponteiro. Nós vamos agora aquecê-la com um maçarico. Está observando que ela se dilata e com isso ela está empurrando o ponteiro. Veja bem, a temperatura da barra agora é muito alta. Eu poderia bolar uma escala qualquer e isso seria um termômetro próprio para medir temperaturas altas. Com um termômetro assim, no entanto, seria difícil conseguirmos fazer medidas de pequenas variações de temperatura, como a variação da temperatura do ar ambiente ou de uma pessoa. Para medidas como essa, utilizam-se termômetros cuja propriedade termométrica apresenta variações observáveis para pequenas variações de temperatura. Os termômetros mais comuns utilizam a variação do volume de um líquido como propriedade termométrica. Por exemplo, eu tenho aqui um termômetro que tem um reservatório de mercúrio. Quando a temperatura aumenta, o mercúrio se dilata e ele sobe por um tubo muito fininho e indica a temperatura. Quando a temperatura diminui, o mercúrio se contrai e ele desce pela coluna, como aqui nesse desenho. Os vários números que aparecem no termômetro representam a escala termométrica que vocês vão ver daqui a pouco. Esse termômetro, no caso, está calibrado na escala Celsius. Para construir sua escala, Celsius usou o fato de que as substâncias, em particular a água, mantêm a temperatura inalterada durante a fusão e a ebulição. Essas temperaturas são facilmente reprodutíveis. É só aquecer ou esfriar a água para consegui-las. Assim, para construir sua escala, Celsius adotou o valor 0 para o ponto de fusão do gelo e o valor 100 para o ponto do vapor d'água. Desta maneira, se nós queremos calibrar esse termômetro na escala Celsius, é bem fácil. Nós introduzimos inicialmente o termômetro no gelo em fusão, esperemos que ele entre em equilíbrio térmico com o gelo em fusão e anotamos onde a coluna do líquido que se dilata e contrai para. A seguir, nós colocamos o termômetro
no vapor d'água em ebulição e anotamos onde a coluna para. Aqui no quadro eu fiz um desenho para representar isso. Veja aqui. Então, o valor 0 aqui está marcando o ponto de fusão do gelo. E o valor 100 está marcando a temperatura do vapor d'água em ebulição. E a seguir é feita todas essas subdivisões que então estão representando os vários graus. Esses valores 0 e 100 são valores arbitrários. Poderiam ser adotados outros valores. Então, as escalas termométricas são arbitrárias. Existem muitas outras escalas que se baseiam também em outros pontos fixos. A escala mais usada, no entanto, é a escala Celsius e a escala Kelvin. A escala Fahrenheit também ainda é usada em alguns países de língua inglesa. Existem termômetros graduados em outras escalas. Como você viu, a escala Celsius se baseia no ponto do gelo e no ponto do vapor da água. Outras escalas vão se basear em outros pontos de referência. Veja a seguir a reportagem que fala de uma outra escala. Com a gente aqui o professor Diomar Bittencourt com uma explicação sobre a escala Kelvin de temperatura. Antes de explicar como é essa escala termométrica, eu gostaria que ficasse clara a distinção entre calor e temperatura. Calor é uma forma de energia, a energia térmica, e está associado ao movimento de átomos e moléculas de um corpo, seja sólido, líquido ou gás. Temperatura é um índice do estado térmico de um corpo como um todo. Quando fornecemos calor a um corpo, a sua temperatura aumenta, pois, em média, a velocidade de seus átomos e moléculas aumenta. E então ocorre um aumento de temperatura ou, eventualmente, uma mudança de estado. Vamos fazer uma pequena experiência. Eu tenho aqui um pedaço de gelo e a chama desse fósforo atinge aproximadamente 700 graus Celsius de temperatura. Entretanto, eu não consigo derreter o gelo, pois, apesar da temperatura ser alta, a quantidade de calor liberada pela chama é relativamente pequena. Nesse copo, eu tenho água a 80 graus Celsius de temperatura. Apesar de a temperatura ser relativamente baixa, a quantidade de calor contida na água é relativamente alta. Por isso, o gelo derrete mais depressa. Agora que fizemos a distinção entre calor e temperatura, vamos examinar essa tabela de temperatura de ebulição a pressão normal de algumas substâncias. Observe que a temperatura de ebulição do carbono, isto é, a temperatura em que o carbono ferve, é de 3.297 graus Celsius. A temperatura de ebulição da prata é de 1948 graus Celsius. A temperatura de ebulição da água, você já sabe, é 100 graus Celsius. A temperatura de ebulição do cloro é de 34,6 graus Celsius abaixo de zero. E a temperatura de ebulição do nitrogênio é de 195,7 graus Celsius abaixo de zero. Eu tenho aqui nesse recipiente nitrogênio líquido em ebulição. Observe. Veja que é líquido. Veja agora o que acontece com essa flor quando colocada a essa temperatura. Na superfície do Sol, a temperatura é de 6 milhões de graus Celsius. No seu interior, talvez ela atinja uma temperatura de 40 milhões de graus Celsius. Aparentemente, não existe um limite para temperaturas altas. Mas e para temperaturas baixas? Será que existe uma temperatura de 500 graus Celsius abaixo de zero? Ou de 1000 graus Celsius abaixo de zero? Ou de 1 milhão de graus Celsius abaixo de zero? A resposta é não. Pois, se vamos retirando o calor de um corpo, sua temperatura vai diminuindo. Mas o corpo atinge um estado em que não se consegue mais retirar calor do corpo. Esse é um estado de energia mínima. E esse estado corresponde a uma temperatura de menos 273,16 graus Celsius, que chamaremos então de 0 grau Kelvin. Professor, quais são os pontos de referência da escala Kelvin? Bom, nós vimos que a temperatura de menos 273,16 graus Celsius corresponde à temperatura de 0 grau Kelvin. Observe aqui
menos 273,16 graus Celsius corresponde a 0 grau Kelvin. A temperatura de 0 graus Celsius, que corresponde ao ponto triplo da água, isto é, ao ponto em que coexiste em equilíbrio água, gelo e vapor de água, nós assumiremos que a temperatura é de 273,16 kelvins. Observe que nesse intervalo nós temos tanto 273,16 graus Celsius quanto 273,16 graus Kelvin. Portanto, o intervalo de temperatura tem a mesma medida, seja em graus Celsius, seja em grau Kelvin. Então, a temperatura de 100 graus Celsius corresponde à temperatura de ebulição da água. Ela está 100 graus Celsius acima da temperatura de 0 graus. Portanto, em graus Kelvin, essa temperatura estará 100 graus acima dessa temperatura. Portanto, obteremos o seguinte valor para a temperatura da ebulição da água em kelvins. 373,16 kelvins é a temperatura de ebulição da água à pressão normal. Agora você deve estudar no seu fascículo, fazer os exercícios e completar as informações para que você possa responder com toda a segurança a nossa pergunta de hoje. Você pode estar a 1000 graus sem estar com febre? Lembre-se, toda sexta-feira é dia de fascículo novo nas bancas. Os fascículos atrasados podem ser adquiridos pelo reembolso postal. Escreva para o telecurso. Caixa Postal 54-151, São Paulo.